Bolassi fica ou sai do Cruzeiro? Cruzeiro deve renovar ou não o contrato com o Eduardo? Dineno foi definitivamente para o São Paulo e o novo gerente de scout do Cruzeiro. Tudo isso você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nezer. Infelizmente se confirmou e o Dineno não é mais jogador do Cruzeiro. Por que eu falo infelizmente? Porque é difícil quando a gente cria, uma expectativa em cima de algum jogador, como no caso do Dineno, que chegou ao Cruzeiro, todo mundo com muita expectativa em cima dele. Devido às lesões, ele acabou não atuando tanto como a gente gostaria, que ele atuasse. Mas aí você via em todo o período de tratamento do Dineno, o Dineno dando apoio para os jogadores no momento difícil que o Cruzeiro estava vivendo. Você viu o Dineno se recuperando na beira do campo, poderia estar no hotel, na casa dele, aonde fosse, mas você viu o Dineno ali, pós-cirurgia, dentro do campo, no túnel, cumprimentando cada jogador do Cruzeiro, dando força nos momentos difíceis. Aí o Dineno volta de lesão. Quando ele volta de lesão, você via aí que a ansiedade em querer mostrar resultado acabou atrapalhando o desempenho também do Dineno, que eu tenho certeza que com mais tempo jogando sob o comando do Leonardo Jardim, o Dineno iria sim responder à altura da expectativa que eu e muitos torcedores colocaram aí em cima dele. Tá certo que muita gente também queria que ele saísse do Cruzeiro e eu respeito. Afinal de contas, o Cruzeiro também precisa enxugar, a folha salarial, precisa buscar novos jogadores que, na visão da comissão técnica e da diretoria, não estão rendendo aquilo que é esperado. Mas fica um sentimento de frustração. Eu queria ver o Dineno recuperado, jogando com a camisa. É um cara que eu torço bastante. Espero que dê tudo certo para ele no São Paulo. Agora, de acordo com o que foi divulgado aí, ele não tem vínculo nenhum com o Cruzeiro. E no retorno ele pode enfrentar o Cruzeiro sem problema algum. Pro Dineno fica só o meu agradecimento. Tá certo, gente, que ele não rendeu, foi a estrela, foi o craque que todo mundo esperava. Mas eu falo por mim, era um cara que eu queria ver ele mais tempo com a camisa do Cruzeiro. E antes que muitos venham falar que tem que torcer pro Cruzeiro, não para jogador, eu concordo e respeito. Mas o que me deixa chateado é que um jogador como o Dineno, que estava orgulhoso de vestir a camisa do Cruzeiro, que gostava de estar no time, poderia dar a vida dentro de campo pelo Cruzeiro, acaba que tem que deixar o clube por N motivos. Mas essa é a vida. Essa é a vida. Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas e acabaram indo para outros caminhos e hoje a gente nem sabe mais. Mas fica só o meu agradecimento. Valeu, Dineno, valeu, comandante. Já que nós estamos falando de renovar e não renovar, e o Bolassi, vai renovar ou não vai renovar? Todo mundo sabe que o contrato do Bolassi se encerra agora, também no final de 2025. E aí fica aquela questão. Cruzeiro anunciou o contrato definitivo com o Marquinhos, foi lá, contratou o Marquinhos junto ao Arsenal, renovou por mais 2 anos com o Romero. Aí fico agora no aguardo na questão do Bolassi. Vocês acham que deveria renovar o contrato com o Bolassi? É um cara que quando entra, ele mostrou que quando entra ele é decisivo. Ele entra, já fez gol, faz aquele carnaval, parte pra cima, da defesa do time adversário. É um cara que, na minha opinião, também é extremamente importante pro Cruzeiro aí ao longo da temporada. Assim como o Eduardo. O Eduardo que teve uma crescente muito boa com o Leonardo Jardim. O contrato dele também se encerra agora no final de 2025, e aí eu queria saber do Cruzeiro, como é que tá essa questão, Vai renovar, não vai? Imagino que isso tudo vai ficar para a janela agora, janela de julho, porque essa frechinha que foi aberta aí para os times brasileiros poderem contratar para ir para o Mundial, acaba que o Cruzeiro tá meio ali tranquilo, só renovando o contrato mesmo, acabando limando umas peças ou outras, foi o caso do Dineno aí agora. Tá falando muito também na questão do Lautaro, que pode deixar o Cruzeiro também. O Cruzeiro disse que não vai segurar, se chegar uma proposta de compra, tá liberando o Lautaro também. Mas aí o que me chama a atenção é o Bolassi e o Eduardo. E aí, o que vocês pensam? Deveria renovar com os dois? Ou você acha que só com o Bolassi ou só com o Eduardo? Na minha opinião, eu renovaria com os dois, por mais uma temporada. Não são jogadores jovens, mas hoje, nessa temporada, são jogadores que estão ajudando muito o Cruzeiro. Principalmente sobre o comando aí do Leonardo Jardim. O que esses dois jogadores, por que todos os jogadores estão jogando sob o comando do Leonardo Jardim? É brincadeira, Estão bem demais. Mas aí eu deixo vocês opinarem aí. Bolassi fica ou Bolassi sai? E para finalizar, vamos falar do chefe do departamento de scout do Cruzeiro, scout, que chegou aí, Joaquim Bento, indicação aí do nosso querido professor Léo Jardim. Bom, o que tem para falar sobre isso? É simples, de acordo com o que eu andei lendo ali, além de ser uma indicação do Leonardo Jardim, que isso já conta muito, além disso ser um ponto mais do que positivo,
Pelo que eu andei lendo ali, o que ele fez no Benfica e nos outros clubes por onde ele passou é uma coisa a se pensar sim, e por isso que o Pedrinho foi lá, ó, e mandou trazer o cara. Por quê? Porque de acordo com todas as contratações que ele fez, que o Benfica, os outros times fizeram através do trabalho dele, deu rentabilidade para o clube. O que é isso? Foi lá, comprou um jogador que estava em ascensão, querendo despontar por um valor razoável, e quando jogou ali, valorizou e conseguiu vender ele bem. E é isso que o Cruzeiro está precisando aí, né, nesse momento. É fazer o time investir na base, trazer jogadores com potencial. Por isso que o Léo Jardim disse que nessa janela de transferência ele quer jogadores jovens de intensidade física. Para quê? Para ajudar os cofres do Cruzeiro. Porque hoje você contrata o jogador ali, né, que até então ele não despontou em clube nenhum, mas aí o departamento de scout checou ali, viu que há uma possibilidade desse jogador despontar lá na frente. Quem ganha com isso é o Cruzeiro. E eu não sei se vocês lembram, eu falei aqui anteriormente, em entrevista o Pedrinho disse que o Léo Jardim ele não pensa só dentro das quatro linhas, ele pensa no clube, né, no todo o Cruzeiro, não só em escalar os 11 jogadores, mas sim no que vai dar rentabilidade, no que não vai dar rentabilidade, no que o Cruzeiro vai ganhar dinheiro, no que não vai. E é por isso que eu imagino que esse Léo Jardim no Cruzeiro vai ficar aí por muito tempo. Porque ele trazendo toda essa equipe dele, Cruzeiro lucrando, Cruzeiro brigando por títulos, meu amigo, não tem pra ninguém não. Então há uma possibilidade muito boa de chegar peças novas. Eu não digo pra essa temporada. Vamos imaginar que ele faça o trabalho dele aí legal, né? O Joaquim faça o trabalho dele aí legal até o final do ano, chega na janela, no início do ano, acabou a temporada, tudo, o Cruzeiro começar a contratar ali, ó, peças pontuais para poder fazer uma grana futura. Né? Ou seja, você viu o Cruzeiro já vendeu muito jogador aí promissor por preço de nada, e quando vai trazer, traz eles caros. E falando em jogador que foi embora, hoje na toca quem apareceu lá foi o Robert. Tá curtindo as férias no Brasil, no podcast anteriormente disse que ele tem vontade de voltar pro Cruzeiro. O gol que ele fez contra o Goiás foi o mais marcante da carreira dele. E assim, se não fosse aquele gol ali, né, meu amigo, todo mundo sabe o que poderia ter acontecido com o Cruzeiro. Mas ele voltou aí, parece que gosta muito do Cruzeiro, passou a tarde toda hoje na toca, poderia estar em outros lugares curtindo as férias dele, mas está dentro da toca, falando do Cruzeiro. Então você vê que é um jogador que formou aí nas categorias de base, tem um carinho especial pelo Cruzeiro, e espero que ele consiga também, né, despontar lá na Europa, fazer bons resultados, e quando voltar de coração mesmo, acabar para encerrar a carreira aqui no Cruzeiro. E se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo que acontece com a Raposa. A gente coloca vídeos diários aqui no canal, shorts rapidinho, notícia de tudo que está acontecendo em tempo real. E você pode também seguir a gente nas outras plataformas. Então um abraço para vocês aí, moçada. Se Deus quiser, até amanhã.